Boa noite, gente. Então, hoje nós vamos finalizar o nosso conteúdo do módulo 2 com a parte falando sobre a questão dos recursos naturais e as questões ambientais no Brasil. Como já falamos antes, né, o Brasil é um país com muitas belezas naturais, rico e muito rico em recursos naturais. Mas aí vem a pergunta na nossa apostila aqui: o que são os recursos naturais? São basicamente todos os elementos oferecidos pela natureza que podem ser utilizados pelas atividades humanas. Por exemplo, o solo, a energia solar, o movimento dos ventos, dos animais, dos vegetais, das águas e dos minérios. Ou seja, são todos esses elementos que eles podem ser utilizados de alguma forma por nós, né? Tanto para a produção de bens de consumo, como celulares, por exemplo, que para a fabricação de celulares hoje, essas tecnologias dos nossos celulares, é utilizado recursos minerais, né? Diversos minerais raros que têm um grande potencial de construção de tecnologias avançadas, principalmente dos celulares, dos smartphones que usamos, é um exemplo. A energia que chega na nossa casa hoje, ela provém principalmente das hidrelétricas, né? Que é um potencial fortíssimo que o Brasil tem, por ser um país que tem vários rios, né? Tem uma hidrografia muito forte, vários rios de Planalto. O que são rios de Planalto? São aqueles rios que ele tem água muito corrente, ou seja, a água dele é uma água assim que ela é muito, é um rio que tem um curso violento, um fluxo muito forte. Isso facilita muito na construção das hidrelétricas, né, para que possa girar as turbinas. Um rio que tem essa água com forte movimento, diferente de rios de planície, que são aqueles rios mais navegáveis. É importante ressaltar isso. Uma coisa que devemos saber sobre os recursos naturais é que eles se dividem em dois. São os recursos naturais renováveis, né? Recursos naturais são tudo aquilo que utilizamos da natureza. É bom saber disso. Ou seja, tudo que temos hoje no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, é difícil você encontrar algo que não veio de algum recurso natural, algo que não veio da natureza, ou seja, tudo foi transformado, basicamente. O homem, né, se apropria da natureza para que possa criar bens de consumo, bens de serviço e os materiais que hoje nós utilizamos, de certa forma, né? E os recursos renováveis são aqueles que renovam rapidamente, como a água, por exemplo, a água dos rios, são inesgotáveis, a luz solar é inesgotável, ela está sempre aí. Os ventos não acabam. Ou seja, esses água, luz solar e os ventos são muito utilizados para a geração de energia. E eles são recursos naturais renováveis, porque eles se renovam. Diferentemente dos recursos naturais renováveis, nós temos os recursos naturais não renováveis, né? Que são aqueles recursos que não possuem a capacidade de se renovar. Ou sua renovação é muito lenta, pode durar milhares de anos. Um exemplo é o petróleo, né? Que é aí o conhecido como óleo negro também, que é essa matéria-prima de diversos é, bens que utilizamos hoje, como o plástico, a gasolina e por aí vai. Simplesmente, basicamente, uma das... Estou citando alguns exemplos, mas se for para falar aqui de tudo que o petróleo produz, né, que é a matéria-prima do petróleo, tudo que ela, se eu for falar tudo que o petróleo produz aqui, nós vamos passar aqui horas e horas conversando sobre isso. Mas basicamente o petróleo, ele é um recurso escasso, né, que precisa de um longo período geológico para ser formado. E os minérios também, como o ouro, o cobre, o ferro, são outros exemplos de recursos assim que eles não são renováveis, eles acabam se esgotando, né, no futuro. E em torno disso gera-se uma grande preocupação. Se os recursos eles não são renováveis, fica um questionamento muito grande, né, sobre o tipo de uso que estamos fazendo desses recursos. Aí que entramos em outras questões muito importantes em relação aos recursos naturais, a forma com que o homem tem se apropriado da natureza e até que ponto isso vai chegar, né? A questão do nosso consumo, principalmente, se o nosso consumo está sendo consciente, se, de certa forma, como consumimos,
se é importante, né? É importante, na verdade, pensarmos o consumo relacionado com a questão da matéria-prima, né, que está por trás desse consumo. Isso aí nos deixa bastante pensativos a respeito desses termos da questão dos recursos naturais, tão importantes no nosso dia a dia, tão importantes na produção, no processo econômico e que faz parte de uma cadeia econômica, de uma cadeia de geração de emprego, de renda muito forte, né? Além disso, existe outra classificação de alguns recursos. Por exemplo, os recursos biológicos, né, são os recursos vegetais e animais encontrados, considerados renováveis, esses, utilizados para alimentação, vestuário, medicina. Temos os recursos hídricos, que é, por toda forma, a água, né, subterrânea do planeta, considerado um recurso renovável também, utilizado em diversas atividades humanas. Os recursos energéticos são aqueles que nos fornecem energia, por exemplo, a energia nuclear, os combustíveis fósseis, né, como carvão, petróleo, gás natural, ou seja, são recursos que fornecem energia, energia eólica dos ventos e energia solar também, que é muito, tem sido uma alternativa, né, de geração de energia aí para a produção e tal. Enfim, diversos outros, diversos recursos energéticos, né? Temos aí uma vasta opção de recursos. Os recursos minerais, né, que é composto por todos aqueles minerais, né? Aqueles grandes, aqueles raros, né, como o estanho, o ouro, o grafite, o diamante, o níquel, o nióbio, que estão aí nos nossos equipamentos eletrônicos, como eu citei no início. Muitas vezes você observa o seu celular e pensa, nunca para pensar, né, de onde que você olha para o seu celular e basicamente vê ele como um celular com tecnologia muito avançada, mas você já parou para pensar de onde que vem, como é produzido o seu celular? De onde que vem essa exploração, se essa exploração é consciente, se existe um trabalho escravo por trás da produção do seu celular. São fatos, assim, que a geografia nos proporciona, fazendo a relação desses recursos naturais com o nosso cotidiano, a geografia nos deixa pensativo diante disso, pois a relação dos recursos naturais, ela é muito importante, ela basicamente, na verdade, ela é muito importante, não somente ao ponto de considerarmos se são escassos ou não, mas é importante pensarmos a forma com que eles são utilizados e como eles são transformados. Esse processo completo. E a questão dos aparelhos são esses que eu estou citando, dos aparelhos eletrônicos, né? Que muitas vezes são explorados de forma, assim, muito agressiva com a natureza e próprio e com as relações humanas também, né? Que ainda hoje, infelizmente, existe trabalho escravo, né? Isso nos deixa pensativo a respeito. É importante citar também outra atividade que é o extrativismo, né? Que é a retirada de recursos da natureza. Ele pode ser dividido entre extrativismo animal, mineral ou vegetal. O vegetal consiste na retirada dos vegetais que não foram cultivados, como a madeira das florestas, os óleos, frutos e a borracha, né, da seringueira do látex. Ou seja, é aquele é retirado direto da natureza. Não é que nem a agricultura, o extrativismo, porque na agricultura você planta aquilo que vai recolher. No extrativismo, não, você tira diretamente da natureza, sem nem ter feito alguma interferência antes, né? Que no caso é a plantação, né? A produção da agricultura. E são coisas bastante diferentes. Importante lembrar que a agricultura é a atividade mais antiga da história da humanidade, né? Tem entre as atividades pioneiras, assim, do desenvolvimento econômico. A agricultura tem cerca de 6 mil anos. E ela começou lá na região da Mesopotâmia, do Egito, aquelas primeiras civilizações, elas começaram com a agricultura. Foi o que deram potencial para que ela se desenvolvesse, né? É importante ressaltar isso também, sobre a agricultura. E no Brasil, o extrativismo mais comum é no caso da madeira, das castanhas, do açaí, do látex, né, para a fabricação de borracha, principalmente na região norte. Região norte, as seringueiras, assim, é algo que na década de 1920, 1910, a região norte foi muito rica por conta da seringueira. Ela produziu, chegou a ser a maior, a região norte foi a maior produtora de borracha do mundo, liderou por muitos anos. Só que ela perdeu essa posição, né, por conta de motivos específicos. Mas é importante ressaltar essa questão da
Então, o quanto é forte no Brasil, na região norte, é a questão da produção de borracha, né? A extração do látex. Certo, pessoal? Aqui estão alguns exemplos, a castanha, a seringueira. O extrativismo animal, ele já é realizado por meio da caça e da pesca, né? Aqui no Brasil ainda existe uma questão sobre a caça que até então ela é proibida, né? E exceto para no caso dos indígenas, que eles têm o direito de fazer a caça e a pesca, né? A pesca não, a pesca é legal no Brasil. Inclusive, a atividade pesqueira no Brasil movimenta bastante a economia, principalmente no litoral, né? Inclusive, muitos pescadores, né? Eles dependem muito da... É a, é o, é a fonte de renda deles é a pesca, né? Nessas regiões litorâneas, igual no Maranhão tem muito, no Pernambuco. São famílias que sobrevivem da pesca, que é uma atividade, sim, que no litoral ela é bastante desenvolvida, né? Ela, muita venda de peixes, de frutos do mar, animais, alimentos. Isso é muito forte nessa região. E o mineral, essa retirada dos minerais e rocha do solo, né? Como vemos, por exemplo, tem os exemplos, questão das mineradoras, a forma com que elas estão no território. E existem outros fatores por trás, né, da questão da mineração. Dessa forma, né, esses recursos têm uma extrema importância para nossas vidas, né? E vale sempre ressaltar se a exploração desses recursos está ocorrendo de forma consciente, como eu disse anteriormente. Isso é o que nos faz pensar muito sobre, dentro da geografia, em relação aos recursos naturais, é a forma com que ele está ocorrendo essa exploração desses recursos. Se está sendo consciente, se existe um pensamento sobre gerações futuras, né? Porque a população crescendo a cada vez mais, o pensamento que fica se vai sobrar, no caso, essas matérias-primas para as próximas gerações, né? Porque é uma questão de preocupação que nos fica, que nos deixa pensativo. Aqui é uma imagem das áreas protegidas, né, do nosso planeta, tanto oceanos, do marinhos quanto terrestres, aqui grandes florestas, né? Aqui no Amazonas, por exemplo. Aqui é a repartição do Brasil, aqui é a repartição territorial das áreas protegidas hoje. Você pode perceber que a região norte, como é na região norte, situa-se a floresta amazônica, né, que é uma grande floresta aí, tá entre a maior floresta equatorial do mundo, né, a floresta amazônica. Existe muita área na Amazônia hoje que ela está, assim, protegida. Por, é, ela tem a proteção territorial, né, como reserva, unidade de preservação. Só que hoje no Brasil existem diversos conflitos. Com o avanço da pecuária e da agricultura na Amazônia, tem ocorrido muitos problemas, como o desmatamento da Amazônia, por conta desse avanço da pecuária, porque para que possa ter a pecuária é necessário que exista não pode ser criado nas florestas, né? Aí a derrubada das matas é em função da criação de pastos, porque com as matas não tem pasto, né, para o gado. E essa derrubada das florestas queimadas muitas vezes é feita por fazendeiros que estão interessados em pegar essas áreas de conservação ambiental, né, e para criar o gado, né, para derrubar e fazer criar o pasto. E é uma das grandes problemáticas hoje do Brasil, tem se debatido nos últimos anos, tanto nos noticiários, eu imagino que vocês tenham acompanhado, é um debate imenso, o debate ambiental no Brasil, inclusive, ele é um dos mais delicados de todos. Aqui em Goiás, a área do Cerrado, dizem-se os estudos que mais de 50% da área do Cerrado já foi desmatada por conta da agricultura, né, da monocultura, do agronegócio e também da pastagem. Ou seja, uma problemática assim que é sempre interessante nós assim, da área da geografia que estamos estudando, né, aprendendo um pouco mais sobre o mundo, estarmos acompanhando jornais, as revistas e compreendendo mais a questão ambiental. E termos uma opinião sempre formada a respeito disso, né? Porque é muito interessante estarmos por dentro de uma questão tão importante que é a questão ambiental no Brasil, que desde sempre já foi, por exemplo, desde os primórdios, né, da construção, da colonização do Brasil, por exemplo, a Mata Atlântica, que situava nessa região aqui, ó, do litoral, ela hoje não se tem nem 20% da Mata Atlântica por conta da exploração, né?
a derrubada dela para a produção de cana-de-açúcar. Ou seja, a Mata Atlântica foi basicamente o primeiro bioma assim, a ser destruído. Agora tem o Cerrado, né, que está num grande problema também com essas questões. Eu apresentei os dados aqui para vocês, né, mais de 50% praticamente do Cerrado já foi derrubado para a construção para cá por conta de agricultura. E hoje também, né, a problemática que está mais em alta é a questão da Amazônia. Como eu acabei de citar, vocês podem perceber que em relação às áreas protegidas, a região norte, assim, está em disparado, né? Com a região, assim, muito, por ter uma floresta tão importante, e ela apresenta essa importância também, né? No caso. E tudo isso, essas áreas demarcadas, inclui também os recursos hídricos, né? As águas superficiais e as águas subterrâneas, são os aquíferos. Está de grande importância, né? De forma geral, considerado um recurso renovável. Outro fato é que 3% apenas da água doce água do planeta é doce, né? Aproximadamente 1% destinado ao consumo humano. E entra aqui agora uma problemática sobre os recursos hídricos, entre a escassez da água, né? Aqui no Brasil, somos privilegiados, né? Que, no caso, 12% da água doce do mundo está no Brasil. Comparando com o tamanho do mundo, 12% é muita coisa. Apesar disso, ela está distribuída de forma irregular, né? Aqui no Brasil. Em algumas regiões, e que esse mapa aqui não consegui ver, por exemplo, olha aqui, para vocês terem noção, a concentração dos recursos hídricos no Brasil. O Brasil, ele passa por problemas estresse hídricos, que chama. É quando existe, assim, a demanda de água, ela não... A demanda por água, ela é muito grande, ela é muitas vezes maior do que a população, né? A África é um continente que diversos países da África sofrem muito com essa questão da água. A escassez lá é muito grande. E é complicado, é uma questão triste, né? Porque também tem as questões ambientais que estão inseridas nisso. Como eu disse antes, as questões naturais muitas vezes agravam bastante as questões humanas. Uma seca, por exemplo, agrava muito a questão econômica e acaba fazendo com que a região não desempenhe um desenvolvimento assim que possa dar um bem-estar para a população. Aqui, por exemplo, a densidade demográfica, né? Concentração de recursos hídricos no país. A região norte possui 68,5%. Por ser a região da floresta amazônica, possuir mais de mil, milhares de quilômetros em rios, né? Tem o rio Amazonas, que é o maior rio do país, os afluentes do rio Amazonas, que são milhares, muita água. É uma região, assim, que está beneficiada nesse ponto de vista natural, né? Hídrico, tanto hídrico quanto ambiental, né? Da floresta também. Ao Nordeste, 3,3% dos recursos hídricos. Aí você observa, principalmente, isso aí equivale à região do semiárido, né? Esse valor tão baixo por conta que os rios do semiárido estão sempre secos, por conta da seca mesmo, né? Naquela região. É a região que sofre muito. 15,7% está aqui na nossa região, né? No Centro-Oeste. Que o Centro-Oeste é considerado o berço das águas. Existem muitos rios que passam por aqui, como o Rio Paranaíba, o Rio Tocantins, importantes rios estão nas nossas proximidades aqui do Centro-Oeste. É uma região, assim, até bem beneficiada, né, com questão a rios. É tanto que é a segunda com maior percentual de concentração desses recursos. Entre o Sudeste com 6% e o Sul com 6,5%. O que nos preocupa aqui é observar o Sudeste, né, que é a região que possui a maior parte da população do Brasil, possui aí, tipo, grandes metrópoles, igual São Paulo, Rio de Janeiro, estados como Minas também, e ter, tipo, apenas 6% de concentração de recursos, ou seja, é um ponto, assim, de se preocupar, porque futuramente, muitas vezes acontece da questão da falta da água, da questão das chuvas, que não, questões mais das secas que acontecem, igual, por exemplo, em 2015 teve uma seca muito forte na região sudeste. Isso pode prejudicar até a questão da geração de energia, né? Aí é necessário fazer o racionamento, essas questões que nos preocupam, porque a importância da água vai além do nosso consumo, vai estar relacionada também, né, como nós somos dependentes dos reservatórios, entra a questão das energias também, né, porque a hidrelétrica no Brasil, ela produz grande parte da nossa energia elétrica. Aí traz a importância para os recursos naturais, que é a água, né?
Aqui está um gráfico da matriz energética, né, do mundo e do Brasil. Percebe-se que a hidrelétrica representa 14,9% do Brasil. Temos a biomassa, a energia nuclear, o carvão e o petróleo. O petróleo acaba sendo maior, tanto no mundo quanto no Brasil. Isso é um pouco preocupante, né? Porque o petróleo acaba sendo um recurso não renovável, enquanto a energia hidrelétrica é renovável. Aqui está a foto da usina hidrelétrica de Itaipu, né, uma das maiores aí do Brasil. Um exemplo dela aqui, a foto representando. Já aqui abaixo podemos observar uma extração de petróleo, que o Brasil tem se desenvolvido muito nos últimos anos, com pré-sal, questão do petróleo. E a energia solar aqui, que é uma solução, né, que tem sido apontada como energia renovável, porque ela vem do sol e tudo mais. Essas placas solares de energia fotovoltaicas têm sido uma grande solução para a questão energética do Brasil. Tem sido uma fonte alternativa de energia, que ela é muito utilizada. Fontes alternativas são essenciais, por exemplo, até mesmo para a locomoção. Hoje a fonte que se utiliza muitas vezes é o petróleo, né, que é o no automóvel mesmo, a gasolina, tanto também o álcool que vem da cana. Hoje tem-se a ideia de que as fontes alternativas são uma solução, né, para qualquer coisa assim que está em escassez. O estímulo a andar mais de bicicleta, no caso, por exemplo, por conta da gasolina, por conta também da poluição, ou seja, as fontes renováveis tá aí como opção para a gente. Aqui está o funcionamento, né, da fotovoltaica, né, que o sol bate nessas placas, gera essa energia que acumula e à noite você tem energia, né, solar, com energia solar. Porque a energia eólica também, ela tem sido muito importante, né, principalmente para algumas regiões do Brasil, que tem 534 parques eólicos. Só que o problema da energia eólica é basicamente o seguinte: como o Brasil é um território de extensão continental, para a energia eólica funcionar de forma significativa é necessário vento, né? É necessário, sim, correntes de vento muito fortes para girar a turbina, a hélice, né, que futuramente gira a turbina, para gerar energia. Só que o Brasil, ele não é bem distribuída a questão dos ventos, porque o litoral é a região que mais possui, né? Ou seja, não compensa colocar essas hélices, esses aerogeradores, que é o nome desses negócios aqui, né, no centro do país por conta disso, porque não vai dar certo. Não recebe a mesma quantidade de ventos, né, que um litoral. E sem contar que é muito caro também, né, para construção da energia eólica. Ou seja, ela é boa, mas não para todo o país. Aqui temos uma foto de energia nuclear, né, de Angra dos Reis, que a energia nuclear ela tem ganhado força no Brasil, mas não é tão assim, tão forte hoje. Aqui é uma foto de outra energia geotérmica que utiliza o movimento do interior da Terra. Muito interessante também, é uma fonte de energia. Algum mapa dos recursos minerais do Brasil, né, que é muito rico, inclusive, em recursos minerais, principalmente aqui o estanho. Aqui em Goiás tem muito estanho, né, que é utilizado aí nos celulares. Na Amazônia tem muito manganês aqui na região do norte. Na região de Minas tem muito ferro, que é conhecido também como quadrilátero ferrífero, a região aqui de Minas que é rica em ferro. E é uma diversidade de minerais. O Brasil é rico em minerais, né? É uma riqueza, assim, incalculável que temos, né? Mas é sempre importante pensar que essa riqueza não quer dizer que isso tudo deve ser explorado de forma sem controle, né? Sempre lembrar daquela questão, né? Como o homem está utilizando esse meio ambiente. Gente, e é basicamente isso aqui sobre o módulo 3. Estamos concluindo hoje. Eu agradeço a todos vocês por terem acompanhado aqui com a gente. Peço que resolvam as atividades da apostila. No mais, é isso. Muito obrigado e até mais.